Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar essa live. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está vendo esta live. Amém. Vamos orar para começar essa live. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai, a vida dessas pessoas que estarão entrando aqui nesta live, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que venha ser uma live abençoada, que venha ter mudanças de vida, Pai, aqui acontecendo, Pai, em nome de Jesus. Porque é a Tua palavra, Pai, e a Tua palavra tem poder. Não sou eu, porque eu sou falho, sou pecador e preciso da Tua misericórdia todos os dias, Pai. Mas é a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa mudar, Pai. Possa entrar nos nossos corações, mudar a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que possamos estar abertos a essa mudança, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos Te obedecer, Pai. Obedecer para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer, Pai. Eu sei que Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Enquanto eu compartilho, você tem a oportunidade de curtir essa live. Quando você curte, você diz que é importante, a plataforma envia para um monte de gente. Amém? Então envia aí para o pessoal. Vai curtindo aí. Amém? Curte aí enquanto eu compartilho aqui. Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 38. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Ai, perdão. Lucas 3, capítulo 3, né? Lucas 3, versículo 21 ao 38. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matanias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semeia, Semeia de José, e José de Jodá, e Jodá de Joana, e Joana de Ressá, e Ressá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cossá, e Cossá de Almada, e Almada de e de Josué, e Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate. Bom dia, Cristian, Deus abençoe. E Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Joná, e Joná de Eliaqui, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matata, e Matata de Natá, e Natá de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e de Salá de Nassum, e Nassum de Abinadab, e Abinadab de Admim, e Admim de Arnim, e Arnim de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá. Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naó,
Naó de Serugim, e Serugim de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, Cainã de Asfarate, e Asfate de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malael, e Malael de Cainã, Cainã de Enós, e Enós de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A genealogia de Jesus. Amém. Vamos a Ezequiel capítulo 42 e 43, amém? Vai curtindo aí mesmo essa live, amém? Para que alcance mais vidas. Depois disso, fez-me sair para fora o átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento e 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior. Havia galeria contra galeria em 3 andares, e diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. Aleluia. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que a da de baixo, e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinha colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no meio do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados, e da parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado, diante do edifício havia também câmaras, e o caminho de diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas, e conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada no topo do caminho diante do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas virtudes, as suas vestituras, como que ministram, porque elas são santidade. Bom dia, Miguel. E vestir-se-ão de outras vestituras, e ali se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Aleluia. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor, mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Aleluia. Mediu a banda do norte 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas
4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 canas de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Aleluia. Estou lendo uma leitura de Ezequiel. Vamos ao capítulo 43 agora. Amém? Bom dia, mãe. Benção, mãe. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha no caminho do Oriente. Bom dia, Victor Matos. Deus abençoe. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vim junto ao rio Quebar, e cai sobre o seu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. Aleluia. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Ponho o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminarão o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhem as suas maldades, sirva-lhe de modelo, e envergonham-se eles de tudo quanto fizeram. Faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e a todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos os cumpram. Esta é a lei da casa sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do alto do côvados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte interior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar, do fundo desde a terra até a listra, debaixo dos côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o arael de 4 côvados, e desde o ariel até cima havia 4 chifres, e o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado dos 4 lados, e a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela. No meio côvado, e o fundo era de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me dizia: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecer sobre eles holocaustos, e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Sadoque, que chegaram a mim, diz o Senhor Jeová, para me servir, e darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos,
e nas 4 esquinas da listra e num contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha, para expiação do pecado e purificação, o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha, e o oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e o oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo-se estes dias, será que o 8º dia, e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar, e os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu lhe deitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estava falando da restauração do templo ao Senhor. Amém? Ezequiel, capítulo 42 e 43. Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Vamos à leitura de Isaías, capítulo 63. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Isaías 63 vai dizer assim: quem é este que vem de Edom, de Bozerá, com vestes tintas? Eis que é glorioso em sua vestitura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestitura, e as tuas vestes como as daquele que pisava uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém me achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e o manchei toda a minha vestitura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e o espantei-me de não haver quem me sustive, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos da minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Aleluia. As benignidades do Senhor mencionarei, e muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu salvador em toda a angústia deles. Foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou todos os dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que o fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar
a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para criar um nome eterno, aquele que os guiou pelo abismo, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Aleluia. Como o animal que nasce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiastes ao teu povo, para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e as tuas misericórdias detêm-se para comigo? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Tu és Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Porque o Senhor nos fazes desviar dos teus caminhos, porque possuída pelo teu santo povo, nossos adversários pisaram o teu santuário, tornaram-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominastes e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Provérbios 28 vai dizer assim, palavra do Senhor. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o comportamento dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro. Quem será bondoso com os pobres se alguém se recusa a ouvir a lei? Até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mal, os justos triunfam a prosperidade geral. Mas, quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não os prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam um ganho desonesto prolongarão seu governo. Aleluia. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até com um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prospera. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia.
Na versão King James, o 8º capítulo de Romanos nos ensina que se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne, mas se colocarmos nossa mente nas coisas do Espírito, caminharemos no Espírito. Deixe-me colocar de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma bem-sucedida vida cristã. Aleluia. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa se não nos dermos conta do quão importante é prestar atenção nela. Mas quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas, se deixarmos para lá, então entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefona e diga que sua conta está com R$800 no vermelho. Você imediatamente procura resolver o problema. Talvez você descubra que fez um depósito que pensou que ter feito e então corre ao banco imediatamente com o depósito para que não tenha a ter mais problemas, para que não venha a ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse este assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente o faça. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente. Use as suas armas da palavra, do louvor e da oração. Pelo Espírito, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Aleluia. Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele, descanse. O Espírito Santo é seu ajudador. Busque a ajuda dele, descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Uma batida do coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital. Essas são coisas sem as quais estava tendo muita dificuldade e me disciplinar para fazer essas coisas, até que ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com ele é vital, dei prioridade e isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Como você pensa, assim você é. Ou fazei a árvore boa saudável e o seu fruto bom saudável, ou a árvore má doente e o boa saudável e o seu fruto bom saudável, ou a árvore má doente e o seu fruto mau doente, porque pelo fruto se conhece e reconhece e julga a árvore. Mateus 12:33. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, mãe dessa mãe. Amém. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas.
nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Amém. Está encerrando agora essa live. Queria agradecer a todos que estiveram aqui. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai, a vida de cada um que esteve aqui, Pai, nesta live. Em nome de Jesus. O Senhor conhece, Pai, cada um aqui. Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida dela, a família dela, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que essas palavras que foram faladas aqui, foram lidas, Pai, possam entrar nos nossos corações, na nossa mente e mudar as nossas vidas, Pai, porque é a Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia, Pai. Eu creio que já está agindo, Pai. Senhor, obrigado por tudo, Deus. Só te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Senhor, abençoa a vida de Midian, minha sogra. Abençoa a vida de Carlinhos, Pai. Eu creio que o Senhor já está curando, libertando ele de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te entregar a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, a vida da minha família, Pai, meus irmãos.